seu corpo em cada estação. Além de sermos influenciados pela quantidade de luz ao longo do dia, nós também somos influenciados pelas estações do ano. Nós somos influenciados pelo calor do verão, somos influenciados pela desfolhagem, pelas quedas que acontecem no outono. Somos influenciados pelo frio do inverno e também somos influenciados pelo renascimento que acontece na primavera. Eu estou falando sobre estações climáticas, mas nós também temos as nossas estações internas. Quando estamos muito cheios, muito encalorados, é como se a gente estivesse vivendo aquele verão. Quando estamos mais para dentro, mais frios, nós estamos no nosso inverno. Quando algo dentro de nós, às vezes pede um novo ciclo, precisa de um descanso, nós estamos vivendo um outono. E tem uma outra fase dentro de nós, que é como se nós quiséssemos algo novo. É uma primavera. Dentro da medicina Ayurveda, nós temos um tripé que nos organiza, que é chamado de Kapha, Pitta e Vata, que são nomenclaturas em sânscrito que foi uma compreensão dos Vedas, É um estudo milenar sobre o funcionamento humano. O Kapha seria o início da nossa vida, quando nós ainda estamos nos construindo, quando nós estamos nos formando corpo, nos estruturando. Por isso que Kapha tem a ver com sustentação. Talvez vocês estão acompanhando no feed, eu deixei um carrossel de informações do Kapha, alinhado inclusive com o conhecimento da análise bioenergética. Deixei um outro carrossel de informações sobre o Pitta e também sobre o Vata. Pitta, dentro de nós, é o nosso Agni, é o nosso fogo interno, é a nossa transformação, nossa capacidade de digerir algo, transformar algo. Aquilo que entra, eu preciso aprender, eu preciso saber, o meu corpo precisa digerir. E isso depende do nosso Agni. Quem é responsável por isso é o Pitta dentro de nós. E Vata está ligado ao movimento. Tudo aquilo que se move, já é aquela fase no desenvolvimento humano que nós já não somos mais bebês parados dentro de um berço. Nós já começamos a engatinhar, depois nós começamos a construir palavras, frases. Nós começamos a andar, a correr, ou seja, é um movimento dentro de nós. Tudo aquilo que se move dentro de nós é a nossa conexão com Vata. Logo, quando esse tripé ele está desregulado e nós precisamos compreender como que nós funcionamos, se você tem um desequilíbrio Kapha, você vai ter dificuldade de se ancorar, de se sustentar. Existe uma fragilidade, ou então você tem que fazer muita força para sustentar o que você construiu.
Isso é um desequilíbrio em Kapha. Um desequilíbrio em Pitta, que é esse fogo digestivo, tudo aquilo que transforma. Quando ele está desequilibrado, você se torna uma pessoa reativa, inflamada, raivosa. Se você é uma pessoa que tem um desequilíbrio em Vata, você é aquela pessoa que não resolve as coisas, você foge daquilo que precisa, né, que precisa ser feito. Se esquiva daquilo que precisa fazer. Porque Vata é aquilo que fica ventando dentro de nós. Quando nós compreendemos a nossa configuração, se você ainda não pediu o seu teste, manda um direct para mim. Fala, Ronivaldo, eu quero fazer o teste, para eu poder compreender como que eu funciono, qual é a minha configuração fisiológica que pode estar desregulada, desequilibrada. E assim você pode se compreender melhor. Quando eu trabalho com essa análise da Ayurveda, eu associo com o trabalho da bioenergética, que são as nossas defesas psíquicas, que também são corporais. Então, quando você tem uma defesa reativa, o seu corpo, ele reage a tudo como uma defesa, uma proteção. E com isso, você vai buscar também determinados alimentos para sustentar essa inflamação. Por isso que a combinação alimentar, ela chega depois e não antes. Bom, compreendido tudo isso, nós já fizemos a leitura completa de Kapha, fizemos a leitura completa de Pitta, que foi a live de sexta, Kapha, a live de segunda foi toda a compreensão de Pitta, e ontem, quarta-feira, ontem, terça, foi a leitura de Vata. Essas leituras, elas estão gravadas tanto aqui no feed quanto no YouTube. E hoje eu vou ler sobre o detox em cada estação. Se vocês tiverem dúvidas, me pergunte. Detox entre as estações. Lembrando que quem escreveu esse livro foi o Dr. Suhas Krisagar, em Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Dr. Suhas, ele observa uma necessidade de fazermos um detox de um dia. Um dia. Depender, talvez, 3 dias. Vai depender da sua necessidade, de quanto intoxicado você está. Um detox a cada fechamento de estação. E, como eu costumo trazer aqui para vocês um entendimento de uma organização também emocional, quando você passa por alguma situação difícil, é bom que você passe por um período de detox daquilo que te aconteceu. É você ter um tempo de digerir, limpar. Vou dar um exemplo disso na vida prática. Você sai de um relacionamento tóxico. Você esteve numa situação de um relacionamento que ele chegou ao fim, mas você ainda se sente impactado por aquela relação. É muito comum, talvez não seja o seu caso, mas é muito comum nós saímos de um relacionamento e entrarmos em outro.
Às vezes é até conselho, né? Conselho de amigos, né? Tá querendo o melhor para você, que fala, parte para outra. Ou seja, você não fez um detox. Você não tirou o proveito necessário de ensinamento do que aconteceu aqui. O que cabe a mim dentro dessa relação? O quanto que eu fui permissivo para que essa relação tomasse essa proporção dentro da minha vida? O que eu preciso rever? Então, detox é esse tempo de digestão, tirar todas as informações. E trazendo para um olhar de mudança de estação climática, por exemplo, nós estamos fechando a estação do verão. Agora, hoje, né, hoje é dia 4, né? 4 de março. Daqui a 15 dias, nós entraremos no outono. Algumas regiões, né, não vivem essas estações marcadas. Mas a maioria sim, a gente percebe uma mudança climática. Os dias já não estão tão quentes. O início da manhã já é um pouquinho mais fresca. A noite também já não está tão abafada. Isso já é uma marca de que o verão está terminando e estamos entrando no outono. Então o Dr. Surras, ele vai mostrar aqui para nós que a cada mudança de estação, que é por volta do dia 20, 21 de cada mês, a cada 3 meses, né? Cada estação dura em torno de 3 meses. Seria bom a gente fazer um detox. Vou fazer a leitura. Como o corpo precisa de ajustar as mudanças sazonais da luz, porque é uma mudança de luminosidade. No Ayurveda, há o costume de fazer limpezas sazonais para ajudar o organismo a liberar a energia da estação passada e receber a nova energia. É como se você recebesse uma turma de amigos na sua casa. Às vezes sua casa é pequena e você não tem como receber todo mundo de uma vez só. Então, quando uma turma sai, você precisa dar uma limpeza na casa. Lavar os copos, colocar as coisas no lugar, talvez alguma coisa quebrou. Então você vai trazer uma nova comida, né? Para você limpar algo, para você trazer algo novo. É só uma metáfora, tá, gente? Então, na Ayurveda, isso recebe o nome de Ritucharya. É um nome em sânscrito, tá? Então, em sânscrito, Ritu significa estação e Charya é rotina ou cronograma. Então, é um ritual de mudança de rotina. É uma desintoxicação profunda de vários dias ou de um dia. Quando nós vamos fazer um ritual de vários dias, na Ayurveda chamamos de Panchakarma. Talvez você já ouviu falar deste nome, né? Para quem já ouviu falar um pouquinho de Ayurveda, já pode ter ouvido falar de Pitta, Kapha, e Vata, e talvez também já tenha ouvido falar em Panchakarma. Na Índia, isso se faz dentro de um hospital ayurvédico, tá?
É uma semana de desintoxicação e tem vários procedimentos que são feitos lá dentro do hospital, dentro de uma rotina acompanhada, tá? Que se faz o Panchakarma. No Brasil nós não fazemos Panchakarma. Esse Panchakarma, ele envolve, entre outras coisas, aplicação de óleo, de vapor, limpezas nasais, estomacais, intestinais e uma alimentação específica para a necessidade da saúde. Pode ser feito tanto em hospitais quanto em clínicas lá na Índia. Mas se não tem tempo para tudo isso, se você não consegue, né, ter esse tempo de ir para a Índia, ou mesmo os indianos que às vezes não pode passar uma semana numa clínica, no Brasil seria você ir para um spa, né, de emagrecimento, de desintoxicação, seria mais ou menos isso. Mas num spa você vai para poder fazer uma série de atividade física, não é assim? Uma desintoxicação, uma alimentação regrada. E lá é uma limpeza mesmo do corpo, tá? Uma purificação do corpo. Segundo os Vedas, é bom fazer isso perto das datas em que os dias são mais curtos. Outra vez quando forem mais longos e em cada um dos equinócios. Todo ano, essas datas serão aproximadamente por volta do dia 20. Então, por volta do dia 20 de dezembro, nós começamos o verão. Agora, no mês de março, começamos o outono. No mês de junho, começamos o inverno. No mês de setembro, começamos a primavera. Então, essas são as datas. Se por um acaso você sentir de fazer um ritual marcado para a mudança de estação, coloca aí no seu calendário dia 20, 21 de março. Quem sabe você não faz um dia de detox? Uma sugestão, tá? Só para você saber, na Ayurveda, se você vai fazer uma limpeza ayurvédica, um detox ayurvédico, é aquele dia que você tira para descansar, de fazer uma limpeza onde você toma um chá de purificação. Olha o que ele sugere, olha só. Tome tome 1 ou 2 colheres de chá de óleo de rícino. O óleo de rícino, ele é laxante. É até meio ruinzinho, sabe? Mas você acorda e toma esse óleo. Você pode tomar puro ou misturado com um pouquinho, bem pouquinho, de um suco de laranja, só para diluir um pouquinho, porque é bem ruim mesmo o óleo, mas é só uma colherada. Eu particularmente, eu prefiro tomar ele puro. Se você sentir de fazer esse detox, então você usa com um pouquinho de suco de laranja. Pessoal que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu já estou quase finalizando esse trecho da leitura de hoje. Eu estou lendo sobre o que é um detox a cada estação. Talvez você queira assistir por completo. Então, depois de você tomar esse óleo de rícino, não coma mais nada até por volta do meio-dia. Depois do meio-dia, você começa a tomar uma sopinha leve, às vezes um caldo, algo bem assim, como se você estivesse fazendo quase sem sal, como se você estivesse dentro do hospital, sabe? Assim, se você estivesse tomando aquela sopinha, nada mastigável. Provavelmente
no meio da tarde, o óleo rícino, ele vai começar a fazer efeito. Então, por que é um dia que você fica em casa? É aquele dia que você não vai sair para trabalhar, é um dia que você não vai receber pessoas na sua casa, e você tá com o banheiro livre. Então, você vai ter uma boa limpeza aí do seu intestino. Se você sentir que à noite você precisa de alguma outra coisa, você pode de repente tomar um chá de erva mais fresquinho, de repente um chá de erva doce, um chá de camomila, e você vai dormir. Então você vê que é um dia que talvez você até sinta um pouco de fraqueza, porque você fez essa limpeza. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No Ayurveda, nós não temos uma ideia de você parar de comer. No Ayurveda, a gente busca sempre um descanso para o sistema digestivo. Se você é adepto a um jejum mesmo, que eu já até compartilhei com vocês aqui, os meus períodos de jejum. No ano passado, 2024, eu fiz vários episódios de jejum, compartilhei com vocês. Às vezes eu ficava alguns dias sem ingerir absolutamente nada além de água e chá. Às vezes uma xicrinha de café de manhã, sem açúcar, sem nada. Eu até emagreci muito, né, na época. Esse jejum total, ele tem também um objetivo de um descanso do sistema digestivo. Não é sobre isso, tá? Por isso que eu tô querendo trazer aqui para vocês que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a intenção desse detox marcado é para realmente você se limpar de uma estação a outra. E como eu disse aqui, talvez não seja exatamente você precisando fazer um detox de uma estação climática, mas de alguma situação na sua vida que você está precisando desintoxicar. Talvez seja de um relacionamento tóxico, pode ser que seja de uma mudança de trabalho, pode ser que seja uma fase onde você está mudando de cidade e que você está se readaptando e você está se sentindo inseguro. Entendem? Que eu não estou falando apenas de uma estação climática marcada pelo tempo natureza apenas. Talvez você esteja vivendo uma determinada espécie de estação marcada de uma fase da sua vida, que isso está bem acentuado. Talvez nós estamos aqui, né, no verão e você esteja vivendo um inverno interno, um período de estar mais introspectivo, você está mais recluso. Talvez você já esteja no outono. Então, essa avaliação que você faz de você, ela vai te ajudar melhor a marcar aí as estações. Bom, olha o que ele fala, só para poder trazer aqui algumas observações que Dr. Surras traz, e assim nós fechamos a live de hoje. Quem está chegando agora, pega a live do início, que pode ser que você queira compreender o que é um detox dentro do olhar da Ayurveda. Como o seu corpo se sente quando você faz um detox? Quando você conhece o seu tipo de corpo, aí já volto naquele convite. Se você quer saber qual é o seu tipo de corpo, vai lá no direct,
e fala comigo, fala: Ronivaldo, eu quero fazer o teste. Eu vou mandar para você um questionário. Você vai responder o questionário. Você vai encontrar o seu tipo. Você pode também me pedir essa ajuda e falar: Ronivaldo, me ajuda, o que é isso? Né? Olha o resultado que deu. Eu posso te ajudar com isso. Então é preciso prestar atenção em como o seu corpo se comporta quando a estação do ano combina com o seu dosha. Embora pareça natural supor que você estará na melhor forma quando o seu dosha coincidir com a estação, na verdade é o contrário. Por exemplo, se nós estamos no verão e o seu dosha predominante é o Pitta, que ele já é um fogo, a tendência é você passar um período com maior dificuldade de reações. Às vezes o calor para você, o seu corpo reage muito, você fica muito vermelho, você transpira demais. Enquanto uma estrutura vata se beneficia muito. Então é mais ou menos isso. Quando a estação é igual ao seu dosha, você corre o risco de se desequilibrar mais. Por exemplo, se você for kapha e na estação da primavera, você precisa ficar atento à alimentação e os horários para contrabalançar o efeito dessa estação sobre seu corpo. Porque você pode ter uma tendência a engordar nessa fase se você não presta atenção que existe em você uma fragilidade kapha. E se você mora numa região onde a estação que corresponde ao seu dosha é mais longo, é aí que pode ter problemas de saúde constante que são difíceis de tratar. Conheci recentemente uma senhora que morava em Idaho, um lugar com invernos muito longos. A primavera pode ser fria e úmida durante muitos meses. Ela veio me consultar por causa de uma sinusite crônica. Ficava congestionada a maior parte do ano e tinha um armário cheio de descongestionantes e sprays nasais. 2 médicos tinham recomendado a ela cirurgia. Ela sofria com essa doença havia mais de 10 anos. Exatamente o período em que morava em Idaho. Todo ano ela visitava a irmã no Arizona. Perguntei se gostava de lá. E ela disse que percebera que não tinha congestão nasal lá no Arizona. Naquelas visitas que duravam 15 dias, ela ficava ótima. Então lhe fiz a pergunta natural: se ela poderia se mudar para o Arizona. Ela riu e me disse que sairia caríssimo. Não teria como ela receber aquela receita. Mas combinou com o marido que passaria 2 meses com a irmã para ver como se sentia num clima que parecia mais compatível com seu corpo. Como tem uma pequena boutique na internet, ela ainda seria capaz de trabalhar e ganhar dinheiro num local diferente. No fim daqueles 2 meses, ela teve a remissão completa da congestão e da sinusite. E ainda perdeu 8 quilos. Como isso foi possível? Ela era um kapha típico. Sono muito forte
e metabolismo muito lento. Aquele inverno logo exacerbava a sua sinusite e a dificuldade de dormir. E ela comia mais para se distrair dos sintomas, já que não tinha energia para se exercitar. Gente, eu quero até fazer um parêntese nesse exemplo que o Dr. Surras está trazendo, porque isso aqui é tão comum. Preste atenção numa coisa, olha o que ele está dizendo. Esta mulher, como ela estava num lugar ruim para o organismo dela, o que ela fazia para se distrair da dificuldade do corpo assimilar aquele ambiente? Ela comia. E ao comer, o corpo dela ficava ainda mais lento. Por quê? Porque ele estava tentando fazer a digestão. Aí eu quero que vocês compreendam de uma maneira metafórica. Porque é a minha área, né? Eu não sou nutricionista, tá, gente? Nem médica da área nutricional. Eu sou psicoterapeuta. Eu trabalho com a área emocional. E por que tudo isso é tão importante de compreender dentro de um processo de psicoterapia? Talvez você esteja num relacionamento tóxico. Talvez você esteja num trabalho que não condiz com a sua alma. E você sinta medo de resolver essa questão, de sair deste lugar. É como se fosse sair de Idaho, que é um lugar que está agressivo para o organismo dela, e ir para o Arizona. Então, nesse momento, pergunte a você, o que seria esse Idaho na sua vida? É o trabalho que você está? É o relacionamento que você está? Ou pode até ser que seja a cidade que você está. Mas se é a cidade, ou é porque não tem uma estrutura para você trabalhar de uma maneira gostosa, ou porque pode ser que as pessoas sejam tóxicas para você, mas porque você não pode ser você mesmo. Todo lugar que você estiver, seja num relacionamento, seja no trabalho, seja na casa, que você não pode ser você. O seu corpo, ele vai reagir e ele vai te trazer sintomas, que pode ser uma sinusite, rinite, celulite, lipedema, obesidade, câncer, diabetes, queda de cabelo, unha encravada, acne, alergia na sua pele de várias formas. Ou seja, o corpo, ele reage diante de algum lugar que é agressivo a ele. E é nesse momento que você começa a perceber que todo sintoma tem uma mensagem para você. Então é sobre isso, uma decodificação biológica de doenças. Quando você vem para uma consulta comigo para compreender um sintoma, nós vamos olhar o que acontece. Eu não vou olhar para a doença. Tratar a doença, você vai no médico.
Ah, mas eu só quero ficar magro. Vai no nutricionista então, se você acredita que o único problema seria esse. Agora, se você quer ir mais profundo e você quer compreender, porque quando o corpo ele é compreendido, você vai perceber que não é sobre o corpo, é sobre o que você está vivendo. Por isso que nós podemos ir mais profundo, ir além do sintoma. Fez sentido isso para vocês? Ficou claro isso? Então ele traz, o primeiro passo é se perguntar como você se sente em épocas diferentes do ano. Então você poder se perguntar isso. Como fica a sua saúde nas diversas estações, ou seja, como que você fica num ambiente e como você fica em outro ambiente. Vou trazer um exemplo para vocês. Olha só, que nem sempre é você mudar de ambiente. Às vezes é você se perguntar por que você não pode ser você mesmo neste ambiente. Eu tive uma paciente que ela sempre falava, eu não aguento essa cidade. Ela morava numa cidade onde ela se sentia mal na cidade. E ela estava sempre falando isso, eu não aguento essa cidade. E eu comecei a perceber uma coisa, eu vou na cidade vizinha e eu me sinto melhor. Então nós começamos a explorar isso, porque era na cidade que ela tinha uma boa quantia de retorno financeiro, porque ela tinha lá o seu trabalho, mas ela acabava indo trabalhar em outros lugares. Quando nós começamos a explorar um pouco mais, ela começou a perceber que ela se sentia mal. E ela não se dava conta disso, por ela ter uma condição financeira diferente dos primos, dos tios. Ela estava melhor. E ela, de alguma maneira, é como se ela ficasse se sentindo um pouco culpada e até invejada pelo sucesso dela. E foi aí que nós começamos a trabalhar um pouco isso, né? De onde que vem esse sentimento? E na medida que a gente começou a trabalhar essas questões, ela começou a prosperar ainda mais na própria cidade. Ela começou a ter uma relação melhor com as pessoas da cidade. Ela começou a ficar mais confortável com quem ela era. Entendem que quando a gente começa a explorar mais profundo, a compreender um pouco mais qual é a dificuldade de você ser você mesmo. Bom, basicamente é isso. Pessoal que chegou agora, sejam todos bem-vindos. Nós vamos finalizar na leitura de hoje. Pega a live do início, eu falei sobre detox, trouxe alguns exemplos. Amanhã nós aprofundamos isso que eu estou falando, porque o capítulo 11 é sobre as estações da vida. Tem uma caixinha de perguntas lá no meu story. Talvez você tenha alguma pergunta a fazer. Leia a sequência dos stories que eu deixei falando sobre as estações e as nossas emoções. Printa os stories. Talvez você tenha alguma dúvida. Deixa lá na caixinha de perguntas que mais tarde eu vou tirar um tempo para olhar cada comentário, cada pergunta. Pessoal que já me mandou algumas perguntas, eu já vi que tem lá perguntas. Eu vou responder um pouquinho mais tarde, tá? Eu já vi que tem pessoas que já fizeram perguntas ontem à noite, mas eu ainda não li todas e eu vou me sentar para poder responder a cada um de vocês, tá? Beijos, até amanhã às 5. Compartilhe a live, gente, com outras pessoas, tá?
encaminha para outras pessoas, independente se as pessoas vão ou não assistir. Mas quando você compartilha, você também contribui com essa movimentação aqui no perfil, porque o algoritmo entende que algo está acontecendo, né? Tem um movimento acontecendo, e com isso eu sustento esse tempo que eu tenho aqui com vocês, que é a liberação do tempo para uma live e tudo mais, tá? Então compartilha a live, por favor. Beijos!